Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do CMC e nós hoje vamos estudar acerca da volta de Jesus. É muito comum nós ouvirmos falar sobre a volta de Jesus nas igrejas, sobre o Apocalipse, sobre o final dos tempos. É fulcral nós explicarmos o que é que a Bíblia se refere acerca da volta de Jesus. Nós sabemos que a volta de Jesus não está mencionada apenas no Apocalipse, não é algo que apenas se ouça hoje. Há muitos anos que se ouve falar sobre isso e é importante nós esclarecermos, mas para falarmos sobre a volta de Cristo, nós precisamos de recuar tudo na história da humanidade para entendermos o porquê da necessidade de Jesus voltar. Deus criou tudo aquilo que nós vemos à nossa volta. Deus criou não só aquilo que nós vemos, mas também todos os seres espirituais. E Deus tinha a legião de anjos no céu que estavam com Ele e que o adoravam e o louvavam todos os dias. No entanto, os anjos não têm o mesmo poder de escolha que nós temos como seres humanos, uma vez que eles foram criados para funções específicas e não lhes foi atribuído como a nós o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi dado aos seres humanos para escolherem todos os dias entre aquilo que querem fazer, se querem seguir o caminho que agrada a Deus ou se preferem optar por algo que não agrade a Deus. E Deus criou Adão e Eva, colocou-os no Jardim do Éden. Essa história é muito conhecida de todos nós e infelizmente o homem caiu, o homem pecou e se criou uma barreira que separava o homem de Deus e o distanciava para sempre da eternidade. Nós sabemos que Adão e Eva ao início foram criados de certa forma para serem perfeitos, para serem eternos, para viver eternamente aqui na Terra. O facto de terem sido excluídos do Jardim do Éden e de terem sido excluídos da presença de Deus, uma vez que Deus os visitava todos os dias à viração do dia e conversava com eles e esse elo, essa intimidade foi quebrada, era necessário ser criado algo novo que permitisse que o homem pudesse se aproximar de Deus novamente e pudesse ter acesso à presença de Deus novamente. E a solução foi Jesus. A solução foi quando Jesus veio até à Terra e nos trouxe a sua vida, o seu exemplo, mas mais do que isso, Ele se deu por nós. Ele se entregou por nós numa cruz. Então a cruz marca o início de uma nova história, de uma nova era para o ser humano, marca o início de uma nova oportunidade que está a ser dada ao ser humano de poder se encontrar novamente com Deus, de poder desfrutar novamente da presença de Deus. Ao longo de todos os anos, a partir de Jesus até agora, nós vemos que a humanidade sempre teve uma oportunidade de salvação, sempre teve uma oportunidade de se encontrar com Deus, de poder definir a sua eternidade no céu juntamente com Deus. E isso é através de Jesus Cristo, através da salvação. Jesus então morreu naquela cruz por nós. Entretanto, Ele foi arrebatado, voltou para o céu, para perto do Pai. E Ele prometeu que iria voltar. Ele prometeu que a sua vinda estaria para breve, mas sem nunca indicar qual seria a data do seu regresso. E a verdade é que há cerca de 2000 anos que se espera a volta de Jesus. Há cerca de 2000 anos que os cristãos em todo o mundo aguardam com muita ansiedade que Jesus volte para nos vir buscar. No entanto, nós vemos que, apesar de 2000 anos de terem passado e Jesus não ter voltado, existem muitas provas iminentes da necessidade de que Cristo volte para nos vir buscar como igreja. E ao estudarmos um pouco mais sobre ciências, sobre tudo aquilo que se passa no nosso mundo à nossa volta, nós conseguimos entender a necessidade de salvação, a necessidade de que nós sejamos levados deste planeta, porque o planeta de certa forma está em destruição. Nós vemos que nunca o ser humano prejudicou tanto o seu próprio meio ambiente. Nunca o ser humano fez com que tantas desgraças, tantas catástrofes naturais acontecessem, porque muitas delas parecem naturais, mas são resultado de coisas que foram provocadas por seres humanos. E existem muitos estudos que indicam que a água potável, por exemplo, está prestes a terminar. Nós não teremos muito mais anos com água boa para nós bebermos, não teremos muito mais anos com ar puro para respirar. Nós vemos que as substâncias químicas aumentam de ano para ano, nós vemos que existem cada dia mais doenças diferentes a aparecerem, mais coisas que antigamente nós não ouvíamos falar e não existiam e que hoje fazem parte da vida do ser humano.
Além disso, nós ouvimos cada vez mais falar sobre catástrofes, sobre guerras, sobre morte, sobre violência, filhos que matam os pais, pais que matam os filhos. E tudo isso são rumores de tudo aquilo que Deus predisse que realmente iria acontecer no final dos tempos. Então nós vemos que cada vez mais nós nos estamos a aproximar do fim. Cada vez mais nós estamos uma necessidade de algo acontecer para que nós possamos ver a mão de Deus a agir. Na primeira vinda de Jesus, nós vemos que Jesus veio com amor. Ele veio com amor, com graça, ele veio com muita paixão pelo ser humano, pelas vidas das pessoas, pelas almas dos perdidos. Jesus veio aqui para realmente mostrar que Deus não era um Deus carrasco, que Deus não era um Deus que simplesmente queria castigar o homem pelas suas falhas ou pela forma como o homem se afastou de Deus. Jesus veio com amor para nos mostrar que Deus nos ama e que Deus nos quer abraçar. Tal e qual como o versículo fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. E a verdade é que Jesus veio numa primeira vez para nos trazer a vida eterna. Jesus veio para os seus, e os seus eram na altura o povo judeu. No entanto, nós sabemos que o povo judeu rejeitou Jesus, e muitos deles, a maior parte deles, rejeitam Jesus até hoje. Eles não acreditam que Jesus tenha sido o verdadeiro Messias. Isto porquê? Porque a Bíblia, como eu falei há pouco, desde muito antes de Cristo estar aqui, já estava a falar sobre a vinda dele e também sobre a segunda vinda dele. Nós não encontramos apenas no Apocalipse as profecias acerca da segunda vinda de Cristo. Nós encontramos já nos profetas menores, nos profetas maiores. Nós encontramos até nos livros dos Salmos e nos livros poéticos falarem sobre a necessidade do Messias vir para reinar e não mais para salvar. Então, muitas vezes se falou acerca da vinda de Jesus em glória, em majestade, com honra, com pompa e circunstância, de uma forma, às vezes até pelas leituras que nós fazemos de alguns versículos, parece uma forma meio bizarra de Jesus aparecer. E então o povo judeu sempre esperou que Jesus viesse dessa forma, que Jesus tivesse uma chegada à terra dessa forma. Por isso, muitos deles não acreditaram que uma criança nascida num lugar pobre, humilde, filha de dois pais humildes, iria ser o Messias, iria ser o Salvador. A própria Bíblia fala que eles não aceitaram nem sequer o lugar onde o Messias estava a chegar, porque achavam que nada de bom viria dali. Então nós vemos que o povo judeu não acreditou que realmente o Messias tenha vindo a primeira vez. Eles continuam à espera da primeira vinda do Messias, enquanto nós esperamos pela segunda vinda. Desde a primeira vinda de Cristo, nós sabemos que todos aqueles que morreram terão um destino final. Mesmo antes já existia, no entanto, depois da vinda de Cristo, o destino final foi definido através de aceitar Jesus ou não como seu Senhor e Salvador. A diferença que faz realmente de uns para os outros, aqueles que vão para o céu ou aqueles que vão para o inferno, é o facto de aceitarem Jesus como sendo o seu Salvador, aceitarem o sacrifício de Jesus naquela cruz como sendo um sacrifício válido para a sua vida. E na verdade nós sabemos então que muitas pessoas morreram desde que Jesus esteve aqui até hoje. E muitas dessas morreram acreditando realmente que Jesus era o seu Salvador e o Senhor da sua vida. Muitos morreram como sendo cristãos mesmo, fervorosos, pessoas que realmente estavam prontas para ir para o céu. Mas como é que isto vai acontecer de forma a que todos possamos subir juntos, de forma a que todos possamos nos encontrar com Jesus? Como é que vai acontecer esta volta de Cristo? A Bíblia fala-nos que será num momento em que ninguém vai saber. Ou seja, não vai ser avisado, não vai haver nenhum sinal específico a dizer é hoje, é agora, é no dia X. Não está agendado, ninguém sabe quando é que isso vai acontecer. No entanto, nós sabemos que irá acontecer num dia como um relâmpago, que é aquilo que a Bíblia nos indica. Será tão rápido, será algo que os nossos olhos humanos não terão capacidade para ver de forma visível e natural. É importante nós diferenciarmos que existem dois eventos diferentes, e nós vamos falar sobre os dois, que é a volta de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Os dois são muito diferentes, porque na volta de Cristo Jesus não vem até à terra, ele não desce até à terra. Na verdade, a Bíblia fala que ele virá como um relâmpago para arrebatar a sua igreja.
Como é que isto irá funcionar? Na verdade, todos aqueles que estejam vivos no momento e que sejam salvos vão ser automaticamente arrebatados, ou seja, vão sair, o seu corpo vai desaparecer daqui da terra e ficará apenas tudo aquilo que é material, ou seja, as roupas, os sapatos, anéis e tudo mais. No entanto, o nosso corpo será arrebatado, será elevado até aos céus. E nós iremos nos encontrar com Jesus no céu. Ou seja, Ele não vai pisar a terra novamente, vai descer até próximo de nós, mas nós é que vamos subir para nos encontrarmos com Cristo. Antes da igreja que está viva subir e se encontrar com Cristo, vai-se dar um outro fenómeno que é a ressurreição dos mortos. Todos aqueles que morreram salvos desde que Jesus esteve aqui na terra, todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e morreram, vão ressuscitar e vão também com os seus corpos ser levados até às alturas, até ao encontro com Cristo. Enquanto nós estivermos a subir, será-nos dado um novo corpo, um corpo glorioso, um corpo diferente daquele que nós temos hoje em termos de matéria. Teremos o corpo muito idêntico ao corpo que Cristo teve quando Ele ressuscitou. Ele realmente era diferente dos seres humanos. A Bíblia fala que os seus discípulos não o reconheceram à primeira, não conseguiram entender logo à partida que aquele era Jesus. Nós vemos que Jesus atravessava paredes, atravessava portas e aparecia no meio dos discípulos. Então nós acreditamos que o nosso corpo glorificado será muito idêntico a esse. Será um corpo diferente, no entanto um corpo perfeito como nós não temos neste momento aqui na Terra. Então nós seremos arrebatados, os que morreram entretanto serão ressuscitados e arrebatados, ou seja, será tudo muito rápido. Isto a olho nu não será possível as pessoas visualizarem o que é que está a acontecer, mas nós sabemos que espiritualmente estaremos a ser levados para perto de Cristo, onde nós nos vamos encontrar com Ele. Após o arrebatamento da Igreja, dar-se-á o início a um novo tempo, algo diferente, a um tempo que será paralelo no céu e na terra. Ao mesmo tempo vão haver eventos no céu e na terra que irão perdurar basicamente o mesmo tempo. Sabemos que o tempo no céu, pelo que a Bíblia nos descreve, não será exatamente igual ao nosso tempo aqui na Terra, uma vez que para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia, portanto nós não sabemos ao certo como é que as coisas se vão processar em termos de timings no céu. No entanto, na Terra nós sabemos que irá iniciar um novo período de 7 anos a partir desse momento. 7 anos que são chamados na Bíblia de os 7 anos de tribulação. Será um período de tribulação para quem estiver aqui na Terra, para quem não for arrebatado. Agora imaginem, sendo arrebatada uma parte da população, aqueles que são salvos, vai ser um fenómeno muito estranho para muitas pessoas, porque para a maior parte das pessoas, aliás, porque imaginem nós estarmos num lugar, numa estrada, por exemplo, e de repente vários condutores dessa estrada desaparecerem. Vários condutores dessa estrada serem salvos e serem arrebatados. O que vai se passar é que vão haver acidentes, vão haver desastres, vão haver catástrofes causadas por isso. Porque imaginem que um piloto de um avião é crente e ele é arrebatado, todo o avião, de certa forma, corre o risco de se despenhar. Sabemos que hoje em dia a preparação de todas as tecnologias já está tão avançada ao ponto de conseguir haver algum piloto remoto para poder aterrar um avião em segurança, mas é um risco muito grande. Agora imaginem estarmos num lugar qualquer e ao nosso lado desaparecer uma pessoa que esteja sentada exatamente ao nosso lado no cinema ou mesmo no avião. Imaginem, por exemplo, uma grávida estar com um bebê na barriga e nós sabemos que as crianças não têm culpa, não têm erro, então acreditamos que as crianças irão ser arrebatadas, então as gestantes vão perder o bebê da barriga. De repente vão sentir que esvaziou. Ou seja, vai ser algo muito estranho, muito diferente de tudo aquilo que o ser humano já viveu, já experimentou antes. O diabo é tão astuto que tem preparado tantas outras formas de iludir as pessoas para que as pessoas não acreditem nessa realidade.
E nós vemos que cada vez mais nós ouvimos falar de fenómenos paranormais, de extraterrestres, de outros mundos, de outros universos paralelos, que de certa forma trazem uma reflexão natural para as coisas. As pessoas começam a imaginar que o desaparecimento daquelas pessoas naquela altura poderá ter sido provocado ou por um OVNI, ou por algum fenómeno, ou alguma coisa, algum universo paralelo, alguma situação que tenha acontecido. O que nós sabemos que será uma mentira de Satanás na mente e no coração das pessoas, para que as pessoas não acreditem que tudo aquilo foi algo que era plano de Deus e que já estava perdido na Bíblia há muito tempo. Começando estes 7 anos de tribulação, ao mesmo tempo, no céu, irá-se dar um evento glorioso. Nós somos considerados a noiva e Cristo é considerado o noivo. Cristo é o nosso noivo que está à nossa espera, à espera da noiva estar pronta para poder subir e ir ter com Ele. Isso irá acontecer quando a Igreja for arrebatada. A Igreja é a noiva de Cristo e nós iremos nos casar com Ele. Então nós neste momento estamos prometidos ao noivo, estamos como a sua noiva e Ele está à nossa espera, mas quando Ele vier se encontrar connosco a meio do caminho e nos levar para perto de Deus Pai, nós sabemos que irá se desenrolar aí então as bodas do Cordeiro, que a Bíblia fala e a Bíblia menciona várias vezes. Então será um casamento celestial entre o noivo e a noiva, a sua noiva, a noiva de Cristo, que se apresentará diante de Deus. Sabemos também que ao chegar ao céu, nós iremos receber algo muito importante, algo que é fulcral para a nossa vida. A nossa salvação não é feita por aquilo que nós fazemos, não é feita pelas nossas obras. É simplesmente pela graça de Deus, pelo amor de Deus que veio até nós na forma de um homem, na forma de Jesus, para nos salvar, para nos levar até ao céu. Nós não conseguimos alcançar o nosso lugar no céu apenas pelo nosso mérito ou pelas coisas que nós fazemos. No entanto, nós sabemos que nós fomos salvos por Deus para nós praticarmos as boas obras. E nós, quando chegarmos ao céu, iremos receber uma coroa de glória, uma coroa mesmo que significará um pouco sobre a nossa salvação. Nós recebemos a salvação, então temos direito àquela coroa. E nessa coroa, então, nós teremos os nossos galardões, seremos galardoados na nossa coroa, consoante as obras que nós fizermos aqui na terra. E eu costumo brincar que quando eu chegar ao céu eu vou gostar de ter a minha coroa muito pesada. Nem que eu fique um bocadinho corcunda, mas eu gostaria muito de chegar ao céu e de poder ter o meu lugar lá reservado para mim, com a minha coroa reservada para mim, onde eu poderei usufruir um pouco de tudo aquilo que, de certa forma, foi construído pela minha vida aqui na Terra, pelo preço que foi pago aqui na Terra. Nós não fomos salvos pelas boas obras, mas é importante nós entendermos que tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus, todas as almas que nós ganhamos, todas as vidas em quem nós investimos, todas as coisas que nós ajudamos o próximo, que nós abençoamos a vida do próximo, são de certa forma a garantir para algo especial que Deus vai nos galardoar no céu. Ao mesmo tempo que se passam os 7 anos de tribulação na terra, nós estaremos no céu durante esses 7 anos a celebrar as bodas do nosso casamento com o nosso amado, com Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos resgatou e que nos deu a possibilidade de nós sermos chamados a sua noiva querida e futuramente a sua esposa. Começa então o período de 7 anos também de tribulação na terra. E esses 7 anos serão divididos em 2 períodos de 3 anos e meio cada. Então nos primeiros 3 anos e meio nós temos um período e nos 3 anos e meio seguintes teremos outro período diferente. Os 3,5 primeiros anos nós sabemos que serão anos de uma paz aparente. Há muito tempo que existem guerras no Médio Oriente. Há muito tempo que Israel está em guerra com outros países. Há muito tempo que há muitos países à volta de Israel que querem destruir o país ou querem roubar as suas terras, que querem se apropriar do seu território. E Israel nunca teve paz, na verdade, até hoje. Nós sabemos que até hoje sempre foi um país que foi perseguido, que teve situações desagradáveis. A Bíblia nos informa que durante os 3 primeiros anos e meio Israel estará numa paz aparente. As nações deixarão de se voltar contra Israel. Tudo influenciado por uma figura que irá aparecer, que a Bíblia chama de o Anticristo. O Anticristo será um governante que será a nível mundial. As nações inteiras irão eleger aquele homem como sendo o governador mundial. Vão ver a necessidade de haver alguém
com sabedoria, alguém que tenha realmente inteligência suficiente para fazer a diferença e que escolherão essa pessoa para poder ser o governante mundial. Essa pessoa será alguém que nós sabemos já à partida que não será alguém escolhido por Deus, mas sim pelo diabo. Será alguém que o diabo irá tentar fazer com que todas as pessoas fiquem iludidas que ele será o melhor governante. E Deus permitirá que isso aconteça porque faz parte de todos os planos que ele tem. Sabemos que o anticristo será alguém que realmente irá influenciar muitas pessoas. Muitas ideias inteligentes sairão, não da mente dele, na verdade, mas para todos os restantes habitantes do mundo, aqueles que ficarem, irão pensar que as ideias dele são muito boas e que são brilhantes. Mas nós sabemos que a maior parte dessas ideias já estão até escritas na Bíblia. Não é nada que seja criado pelo próprio anticristo. Será criada algo que irá fazer a possibilidade de transações a nível mundial. Ou seja, todas as transações serão feitas da mesma forma. Todas as compras e vendas serão feitas da mesma forma. Algo chamado a marca da besta. Nós não sabemos de que forma essa marca será feita. A única coisa que a Bíblia nos diz é que ela estará implementada ou na mão ou na fronte, ou seja, próximo da nossa testa. A marca será ou um chip, ou um holograma, alguma coisa que nós não sabemos hoje como é que irá funcionar, mas de certeza absoluta que já está a ser preparado. Nós vemos tantas notícias de serem preparados chips que poderão ser infiltrados na pele da pessoa e que servirão como a identificação da pessoa e como tantas outras coisas. E na verdade essa será a função da marca da besta. A marca da besta será mesmo para que todas as pessoas que precisem de sobreviver, precisem de a ter. No entanto, ela significará um contrato que será assinado entre quem a receber e o sistema mundial que estará instaurado naquele momento. Ou seja, quem a receber estará a dizer, sim, eu concordo com este sistema mundial, eu quero viver debaixo dele. Eu concordo com o anticristo e eu quero me sujeitar às ordens e à forma como ele vai governar o mundo. E nós sabemos que a Bíblia não aprova isso, porque o facto do próprio nome dele ser anticristo já diz o quanto ele quer fazer de tudo para que as pessoas não se cheguem a Cristo e não tenham a possibilidade nunca de chegar até ao céu. E se nós observarmos, será uma ideia muito inteligente, porque haver uma marca, haver um sinal, um chip, aquilo que for, que possa cuidar de tudo aquilo que nós temos hoje em dia, é muito inteligente, é muito prático, é muito rápido, é muito fácil, digamos assim. Imaginem comigo, se tudo o que nós temos está concentrado num lugar só, nós dispensamos cartões, tanto os de identificação quanto cartões multibanco, cartão de crédito. Se nós tivermos um chip na mão, que seja a nossa marca da besta, e ela identificar tudo aquilo que nós temos, a nossa conta bancária, a nossa identificação, tudo aquilo que nós possuímos, os nossos bens, os nossos valores, se tudo estiver instaurado num único lugar, nós sabemos que simplesmente ao passar com a nossa mão naquele lugar, nós já estamos a fazer um pagamento, nós já estamos a identificar-nos perante a polícia, perante os tribunais, perante tudo aquilo que nós precisamos nos apresentar. Se nós quisermos nos apresentar para um trabalho, para um novo emprego, todos terão acesso à nossa ficha, àquilo que nós já fizemos, àquilo que nós já fomos, às coisas que nós já passamos, ao nosso registro criminal. Tudo estará concentrado num lugar apenas. Agora vamos um pouco mais fundo, pensando que tudo aquilo que for transacionado está registado e que deixa de haver circulação de dinheiro, é muito inteligente, porque já não poderá haver mercado negro nem mercados paralelos. Se as pessoas não puderem comprar sem ser com a marca, é muito difícil as pessoas fazerem uma transação de drogas, uma transação de armas, as pessoas comprarem e venderem produtos que sejam proibidos, porque toda a gente, a nível mundial, num sistema mundial, irá ter acesso às transações que a pessoa fez, àquilo que a pessoa comprou, à forma como agiu. Vou mais longe ainda e faço-vos pensar que se alguém comprou uma arma e usa essa arma para matar outra pessoa, é muito simples de identificar, não só que aquela arma foi comprada por aquela pessoa, como também quem eram as pessoas que estavam próximas da pessoa que morreu. Muito mais facilmente identificam quem foi o assassino, de que forma que a pessoa foi morta, qual era o alcance daquela arma e a que distância ela poderia estar. Dentro dessa distância, quais eram as pessoas que estavam naquele momento, porque todos estão identificados.
Todos eles têm a marca. Então todos eles facilmente serão identificados. E se as pessoas não tiverem a marca, como vão sobreviver? Se as pessoas não puderem comprar os seus bens, os seus produtos do seu dia-a-dia para comerem, para se alimentarem, como é que as pessoas vão sobreviver? Provavelmente terão que ser foragidos, terão que estar à procura de comida, à procura de árvores de fruta, à procura de animais para poderem matar e se alimentar, mas tudo às escondidas, porque na verdade nós sabemos que será um sistema mundial que procurará que tudo seja controlado ao nível do mundo. Ou seja, isso fecha muitas hipóteses de alguém se salvar, fecha muitas hipóteses de alguém poder se aperceber de que realmente, olha, eu não fui arrebatado, eu não fui levado para perto de Jesus, eu não fui um dos que estava salvo e que estava bem com Deus para estar lá neste momento, mas é muito difícil eu ter uma nova oportunidade de salvação. No entanto, nada impede. A gente sabe que provavelmente muitas pessoas irão morrer por negarem entrar nesse sistema, ou por serem perseguidos, ou por morrerem à fome, por não se sujeitarem mesmo. Porque nós sabemos que muitas pessoas ouviram ao longo de toda a sua vida falar sobre Deus, falar sobre a salvação, mas rejeitaram essa salvação. No entanto, de certeza absoluta que muitas dessas pessoas, quando virem o arrebatamento e quando virem aquelas pessoas todas a desaparecer, vão se lembrar daquilo que lhes foi pregado. Porque hoje é muito fácil nós pregarmos sobre o céu e sobre o inferno. É muito fácil nós falarmos com outras pessoas e raramente há pessoas que não ouviram falar sobre isso. A Bíblia nos promete que Jesus não irá voltar enquanto todo o olho não vir, enquanto todo o ouvido não ouvir falar sobre Ele, enquanto todas as pessoas não tiverem uma oportunidade de receberem essa salvação. Então fica complicado, de facto, as pessoas não se lembrarem disso, a menos que realmente Satanás tenha cegado muito o seu entendimento. O Anticristo também tentará eliminar todas as Bíblias, todos os livros cristãos, tudo aquilo que possa levar as pessoas a chegarem-se novamente a Deus. Ou seja, tudo será estreitado cada vez mais para que as pessoas não tenham acesso a Deus, para que as pessoas se limitem a achar que devem fazer parte desse sistema mundial, que devem realmente assinar esse contrato e receber a marca da besta e sujeitarem-se àquilo que o Anticristo irá lhes dizer para fazer. Então o Anticristo irá conseguir manter a paz aparente durante os 3 primeiros anos e meio aqui na Terra, irá conseguir estabelecer o fim de muitas guerras que estão a existir hoje, irá haver um governo, uma moeda única, algo mundial, algo que seja internacional, que muitos países tenham acesso a isso. E essa paz será mesmo aparente, porque na verdade nós sabemos que o Anticristo irá mostrar a sua verdadeira cara ao fim de 3 anos e meio, irá então se voltar contra Israel, irá recomeçar novamente as guerras contra Israel, irá perseguir o povo judeu, porque nós sabemos que o povo judeu, apesar de não terem a maior parte deles entendido que Jesus era o Messias, eles são um povo escolhido, são um povo separado por Deus. Deus não mente e Deus não quebra as suas promessas. E na verdade nós sabemos que Deus fez uma promessa a Abraão, que ele iria abençoar toda a sua descendência. Ele abençoaria todos aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria todos aqueles que o amaldiçoassem. Muitas culpas, muitas situações que hoje ocorrem derivam-se de pessoas ou de povos ou de países que se voltaram contra o povo judeu, que tentaram prejudicar o povo judeu. E enquanto esses países não se arrependerem, não pedirem perdão, enquanto as pessoas não se arrependerem de verdade, não pedirem perdão, estarão debaixo de uma maldição. Serão amaldiçoados por estarem a amaldiçoar o povo de Abraão, os descendentes de Abraão. No entanto, todos aqueles que abençoarem o povo também serão abençoados. E na verdade, Deus tem uma promessa para esse povo. Deus acredita que Deus realmente vai manter a sua palavra em relação a toda a descendência de Abraão. E até hoje nós olhamos à nossa volta em todo o mundo e nós vemos o quanto os judeus são abençoados. O quanto há judeus ricos em todo o mundo, muitos deles são milionários, são donos de empresas importantíssimas no mundo inteiro, são donos de multinacionais. E então os judeus estão por todo o mundo de uma forma próspera neste momento, porque realmente eles são abençoados pela promessa que Deus fez ao seu pai Abraão. Então o Anticristo sabe que o povo judeu é o povo escolhido e sabe que é o povo alvo aqui na terra para confrontar, para destruir. E então irá voltar todos os restantes povos contra o povo judeu.
Ele irá tentar que todos os restantes povos da terra se reúnam para confrontar, para defrontar o povo judeu, para os destruir. Porque será o único povo a estar aqui na terra que não vai ser arrebatado, porque não são igreja, não são salvos, não fazem parte daqueles escolhidos, daqueles salvos que estão lá no céu. Então eles não foram arrebatados, vão continuar aqui na terra por não terem o direito à salvação, por não aceitarem Jesus como o Salvador. No entanto, eles não deixam de ser tementes a Deus, eles não deixam de ser fiéis a Deus, eles não deixam de cumprir, muitos deles, os seus rituais, tudo aquilo que eles fazem para Deus. Deus nunca deixou de ser uma realidade para o povo judeu. Embora tantas vezes eles tenham perdido, tantas vezes eles tenham trocado Deus por outros deuses, tantas vezes eles tenham se prostituído com outros deuses, Deus sempre esteve no centro do povo judeu. E nós sabemos que é um povo que foi sempre abençoado por Deus. Então será um povo que irá sempre estar contra todo o sistema mundial. Irá sempre estar contra os desígnios de Satanás para governar o mundo. São um alvo, são alguém a atingir, alguém a destruir pelo Anticristo, porque o Anticristo vai saber que será um povo que nunca o vai adorar, que nunca se vai voltar para ele, que nunca vai deixar de estar com Deus para estar com o Anticristo, para adorar a figura do Anticristo. Então irá-se reunir todo o povo, todos os povos que conseguir, todos os países que conseguir, para destruir o povo judeu. É então que, findos os 3 anos e meio últimos dos 7 anos de tribulação, irá acontecer algo, como se fosse uma nova guerra mundial, mas neste caso concentrada num lugar específico. A Bíblia descreve esse lugar como sendo o Vale de Megido, o Vale de Armagedon. É um vale que realmente existe em Israel. As pessoas que têm a oportunidade de viajar até Israel conseguem ver e contemplar o quanto esse vale é gigante e é totalmente plano, sem nenhuma precipitação. O próprio Napoleão Bonaparte, quando esteve no lugar, ele disse que aquele seria o lugar perfeito para haver uma guerra, porque era o lugar onde os dois exércitos conseguiriam se ver de longe, porque não existe realmente nenhuma montanha que interfira, não existem lugares escondidos, não existem vales mais profundos, aquele é completamente plano. E nós sabemos que esse será o cenário então de uma guerra mundial. Será o cenário de uma guerra dos países que se aliançarem com o Anticristo e se voltarem contra o povo judeu para os confrontar e para os destruir. E então, de um lado, nós teremos o povo judeu que irá batalhar, que irá guerrear, e do outro, nós teremos o Anticristo e nós teremos também, juntamente com ele, os povos que se voltaram contra Israel, que estarão a tentar matar os judeus e destruir todos os judeus. Que ele será um campo de batalha que, para todo o ser humano, acham que será um campo de batalha humano, natural, no entanto vai se tornar um campo de batalha também espiritual. Isto porquê? Porque aí sim dá-se o segundo evento que nós falámos há pouco, a segunda vinda de Cristo até à Terra. E a segunda vinda de Cristo até à Terra será a vinda tal e qual como a Bíblia profetizava e que os judeus estão à espera até hoje. Porque na verdade eles esperam o Cristo glorificado, o Cristo como Rei, o Cristo que vem em glória, que vem num cavalo branco. A Bíblia descreve que ele descerá como um cavalo branco, como um rei, como um guerreiro, verdadeiramente, mas descreve uma figura completamente diferente de tudo aquilo que nós estamos habituados. A Bíblia fala que os seus olhos serão como fogo, que da sua boca sairá uma espada afiada, que ele vem a voar num cavalo branco. Ou seja, será uma figura completamente diferente, gloriosa, diferente de tudo aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Mas junto com ele não vem sozinho. Virá todo o exército da igreja que foi salva, que foi remida, que se casou com o noivo e que hoje naquele momento serão a esposa de Cristo, que irá descer juntamente com o seu esposo e irão batalhar aqui na terra. Então Cristo e a sua esposa irão se juntar ao povo judeu para confrontar todos os restantes povos e aniquilar todos aqueles que se voltaram contra o povo judeu. A batalha será tão violenta e tão sangrenta que a Bíblia descreve que correrão rios de sangue no Vale do Armagedon.
Muitas vidas serão ceifadas, muitas pessoas irão morrer nessa batalha, porque na verdade nós sabemos que Jesus veio a primeira vez com amor, a segunda vez quando Ele veio buscar a sua igreja. Ele veio com amor, mas ao mesmo tempo com justiça, para poder ser justo com aqueles que realmente tinham aceitado Jesus como seu Salvador. Mas nesta segunda vinda de Jesus até à Terra, virá mesmo em justiça. Virá mesmo para trazer justiça ao povo judeu e para aniquilar todos aqueles que se voltaram contra o povo judeu. Após essa batalha, quando essa batalha terminar, quando todos os inimigos do povo de Deus forem destruídos, começa então um novo período na história de toda a humanidade. A Bíblia descreve esse período como sendo o milénio, como sendo um período de 1000 anos que irá ocorrer aqui na Terra. Nós, como igreja, descemos juntamente com o noivo, descemos com Jesus, na sua segunda vinda até aqui à Terra. No entanto, nós sabemos que nós já teremos corpos glorificados. O nosso corpo já não será como o nosso corpo terrestre. E não será sujeito às mesmas coisas que o nosso corpo terrestre. Nós teremos uma função diferente daquela que nós temos hoje. Enquanto que hoje nós somos habitantes da Terra onde nós estamos, naquele momento nós iremos com Jesus para reinar. Ou seja, haverão habitantes na mesma, porque nem todos os povos se irão voltar contra o povo judeu, nem todos os países, e nós sabemos que muitas das vezes em todas as batalhas somente os homens vão guerrear, então muitas mulheres e muitas crianças irão ficar, que não serão ceifadas, não serão mortas, e então sobre essas pessoas e sobre o povo judeu irá Cristo estar a reinar juntamente com toda a sua igreja. Nós teremos as nossas coroas, com o nosso galardão, que nós adquirimos quando nós chegamos até ao céu, depois do arrebatamento, e aí nós iremos então reinar aqui na terra juntamente com Cristo. Não haverá um governo humano, não haverão pessoas a governar e a determinar as leis e as mudanças e tudo aquilo que irá acontecer aqui na terra. Será tudo governado pelo próprio Deus, por Jesus e pela Igreja aqui na terra. Ou seja, nós estaremos a ditar aquilo que são as leis de Deus para o ser humano. Nós iremos estar a aplicar a lei de Deus para todos aqueles que ficarem aqui. Ou seja, será um período em que haverá paz, porque não haverá mais um reino humano, não haverá mais um governo humano, será tudo a nível espiritual. Nós sabemos nessa altura realmente quais são as leis que nós teremos que cumprir, quais são as formas como nós teremos que agir, o que é que nós precisaremos de fazer para que haja paz no mundo inteiro. E então nós iremos governar sobre o mundo para que haja uma paz e uma tranquilidade. Mas há algo mais que vai acontecer durante esses 1000 anos. Durante 1000 anos, a Bíblia fala-nos que o diabo será preso, será acorrentado. Ou seja, ele não poderá estar aqui na terra também, porque o governo da terra não vai pertencer mais a ele, nem aos seus anjos, não vai pertencer mais ao povo, às pessoas, ao ser humano, mas será um reino totalmente espiritual, totalmente divino, um reino que será governado por Cristo. E então o diabo não terá lugar aqui. Ele será preso, ele terá que ficar acorrentado durante esses 1000 anos, sem poder sair, sem poder agir, sem poder influenciar a mente das pessoas, sem poder mudar e fazer com que pessoas se percam durante esse período. Então nós teremos 1000 anos de paz, de bom governo, de justiça, sem o diabo influenciar. No entanto, ao final desses 1000 anos, o diabo será solto. Será solto com toda a sua fúria, será solto para ainda conseguir ceifar mais algumas vidas e levar mais algumas vidas para o inferno. O inferno é uma realidade destinada aos demónios, aos servos do diabo, a todos aqueles que não se converterem, todos aqueles que não aceitarem Jesus como sendo o seu Senhor e o seu Salvador. O nosso papel é nós resgatarmos vidas de lá do inferno, é nós não permitirmos que pessoas vão lá parar. É nós fazermos de tudo para que as pessoas se salvem e não tenham lugar naquele lugar que é destinado ao diabo e aos seus anjos, aos seus demónios. No entanto, o diabo vai fazer de tudo para angariar o máximo de pessoas possíveis com ele. Ele sabe que o destino dele é lá. Ele sabe que ele está projetado para ir para lá. No entanto, ele não quer ir sozinho. Ele tem raiva da humanidade. Ele não quer que
que nós sejamos escolhidos por Deus, não quer que nós tenhamos acesso a Deus. Ele quer que aconteça connosco, como seres humanos, o mesmo que aconteceu com ele. O facto de ter sido totalmente rejeitado do céu, totalmente expulso do seu lugar lá no céu. E então ele não quer permitir que as pessoas possam desfrutar de momentos com Deus e da eternidade juntamente com Deus. Então o diabo fará de tudo para ceifar o máximo de vidas que ele conseguir. E quando ele for solto, imaginem o diabo preso durante 1000 anos sem poder influenciar a mente de ninguém. Então ele voltará com toda a fúria, com toda a garra, com toda a ânsia de ganhar mais vidas para irem com ele para o inferno. Todas aquelas que ele não conseguiu trabalhar nem influenciar durante aquele período. Esse período em que o diabo estará solto não será muito grande, porque nós sabemos que existe um plano de Deus para o final de todas as coisas. O plano de Deus passa por o diabo ser mesmo lançado no seu destino final e nunca mais poder sair de lá. O diabo tem então o seu destino final marcado. A sua viagem final será quando ele for lançado no lago de fogo e enxofre. E juntamente com o diabo nós sabemos que a morte será lançada lá, que o inferno será lançado lá, todos os demónios que seguem o diabo serão lançados lá, assim como todos aqueles que escolheram não se sujeitar ao sacrifício de Cristo e não se sujeitarem a Deus como seu Senhor, como o dono das suas vidas. Então, toda essa realidade má, errada, pecaminosa será lançada no lago de fogo e enxofre. Será um lugar pior ainda do que o inferno. Então, se nós achamos que o inferno já é mau, o lago de fogo e enxofre será pior ainda, porque o inferno enquanto realidade e a própria morte enquanto realidade serão lançados lá. Ou seja, é um lugar mesmo sombrio, é um lugar de pranto, de dor, como a Bíblia diz, de ranger de dentes, onde as pessoas terão um sofrimento muito forte. Nesse período, então, chega a necessidade de marcar algo novo na história dos céus, na história da terra. O mundo foi criado por Deus para ser um lugar aprazível, um lugar perfeito. O ser humano foi criado por Deus para adorarem a Deus por escolha. Nós escolhemos servir a Deus e adorar a Deus e por isso nós temos lugar no céu. Por nós termos feito a opção de realmente aceitar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós temos um lugar no céu. No entanto, Deus criou a terra não para ser um lugar de destruição, não para ser um lugar de morte, não para ser um lugar de pecado, mas sim para haver algo, um lugar onde nós, como seres humanos, pudéssemos habitar e estar em constante contacto com Deus. Então Deus irá fazer algo novo. Deus irá destruir aquilo que nós vemos hoje, o planeta que nós vemos hoje, irá construir novos céus e nova terra. Deus irá instituir um novo planeta, irá criar um novo planeta onde nós iremos habitar por toda a eternidade, juntamente com Ele. Nós sabemos que nesse planeta estará um lugar que é a nossa cidade celestial, aquela que Deus irá trazer até à Terra. A Bíblia descreve, nessa altura, depois da criação dos novos céus e da nova terra, a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, a descer e a pousar na terra. Será uma cidade completamente diferente daquilo que nós conhecemos hoje. As ruas vão ser de ouro, o mar vai ser de cristal. Nós não sabemos até que ponto é que isso não será os elementos mais fáceis de descrever aquilo que João viu quando escreveu o Apocalipse, porque João descreve a cidade dessa forma, como sendo ruas de ouro, como sendo um mar de cristal, como tendo pedras preciosas em todo o lado. Mas nós sabemos que a visão de João é limitada ao nosso cérebro humano, então nós não conseguiremos nunca descrever aquilo que nós iremos ter nessa nova cidade. O mais importante é que essa cidade estará com Deus a habitá-la e que a presença dele será visível e que o brilho e a luz de Deus será visível em todo lugar e que essa cidade terá um brilho tão grande que haverá dia eternamente, não haverá mais noite, não haverá mais trevas, porque o brilho da luz de Deus irá iluminar todos os nossos dias, por toda a nossa eternidade. E aí nós iremos habitar juntamente com Deus, com os anjos, todos os seres celestiais, todos os seres espirituais, todos aqueles que já morreram guardando a sua fé, todos aqueles que viveram aqui na terra pagando um preço mesmo de salvação,
de crerem no sacrifício de Jesus e de quererem seguir os passos do Mestre Jesus. Estaremos todos juntos lá no céu a desfrutar do melhor, o melhor que Deus preparou para nós, para a nossa vida. Tudo isso será uma realidade. No entanto, nós sabemos que a realidade mais próxima, mais iminente, é a volta de Cristo. E é importante nós estudarmos esta aula, é importante nós aprendermos mais sobre aquilo que a Bíblia nos ensina e aquilo que a Bíblia profetiza acerca destes finais dos tempos, porque nós precisamos de estar preparados para eles. Nós precisamos de entender o quanto nós precisamos de saber que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E permanecer com essa fé aliançada nos nossos corações. Nós precisamos de guardar a nossa salvação. Nós precisamos de nos manter firmes no nosso propósito de seguir Cristo, no nosso propósito de viver para Ele. Mas mais do que simplesmente o facto de nós sermos arrebatados, nós temos que entender que nós temos que cumprir o ID, a ordem que Deus nos deixou. Jesus mandou-nos nós irmos e pregarmos por todo o mundo, por toda a humanidade, a salvação que existe em Cristo Jesus. Para que nenhum se perca, para que todos tenham acesso à vida eterna, para que todos possam estar perto de Deus, para que todos possam se chegar a Deus. Isso só é possível através de nós, através da nossa pregação, através dos nossos atos, através daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Nós precisamos de entender que Jesus vai voltar e precisamos de entender que só irão com Ele aqueles que forem salvos e que todos os outros estarão, de certa forma, condenados. Poderão não estar condenados ao inferno eternamente, ainda, porque poderão ter uma nova oportunidade. No entanto, as oportunidades serão muito mais apertadas, serão muito mais difíceis, serão muito mais árduas do que aquilo que as pessoas podem alcançar hoje, do que aquilo que as pessoas podem chegar hoje. Então é importante nós sabermos que nós precisamos de levar as pessoas a conhecer Cristo de verdade. Nós precisamos de mostrar às pessoas que Jesus vai voltar, não no sentido de assustarmos as pessoas, ou de trazermos as pessoas apenas pelo medo, ou porque acham que se não vierem para a igreja, ou se não aceitarem Jesus, que vão parar ao inferno. Não é pelo medo, mas é por todo o benefício que a pessoa vai ter. Nós não temos que trazer as pessoas para Cristo pelo medo do inferno. Nós temos que trazer as pessoas para Cristo para que elas tenham o amor de Deus perto, para que elas possam usufruir da presença de Deus, para que elas possam saber que Deus está lá para abraçá-las, para fazê-las viver o melhor, que Deus projetou o melhor para as vidas delas, que o melhor que as pessoas podem usufruir é viverem uma vida que agrada a Deus, na presença de Deus sempre. Então nós temos que proclamar estas boas novas, proclamar o Evangelho, antes que Cristo volte, porque depois de Cristo voltar, nós já não estaremos aqui para pregar. Já não falaremos mais, já não iremos ensinar mais acerca disto. Então é importante que nós tenhamos esse peso no nosso coração de entendermos que realmente Jesus veio por nós, Jesus vai voltar por nós, Jesus fez tudo para que todas as pessoas do mundo possam se salvar e ninguém se perca. Mas cabe-nos a nós pregar, cabe-nos a nós levar essa esperança às pessoas, cabe-nos a nós dar uma nova oportunidade àqueles que estão à nossa volta. Sejam nossos amigos, nossos familiares, ou mesmo as pessoas que nós vamos conhecendo no nosso dia-a-dia, os nossos colegas, as pessoas com quem nós nos cruzamos onde quer que nós estejamos. Que levemos sempre esta palavra, estas boas novas, que façamos as pessoas entenderem que viver uma vida com Deus vale a pena, por tudo o que as pessoas vão usufruir, pela eternidade que as pessoas vão usufruir, pela vida eterna ao lado de Deus, desfrutando da presença de Deus. Então nós que temos livre-arbítrio possamos tomar as decisões certas, possamos escolher seguir este caminho, mas mais do que isso, possamos escolher levar outras pessoas a seguir este caminho. Eu falei de várias coisas, muitas delas estão no vosso manual, incentivo-vos a ler o vosso manual com calma e incentivo-vos a dar muita importância aos pontos importantes que estão no final desta matéria no vosso manual. Leiam com calma cada um deles e declarem cada um deles sobre a vossa vida. De facto, nós precisamos de ser cristãos vencedores, pessoas que vão ser arrebatadas juntamente com Cristo, Igreja de Cristo, Noiva de Cristo, pessoas que irão reinar juntamente com Cristo. Nós temos a oportunidade de o fazer e nós devemos agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Nós precisamos de entender que não só nós
precisamos de entender essa realidade, mas há muitas pessoas perdidas aí fora que precisam de conhecer. Nós temos, todos nós, de certeza, familiares e amigos que nós gostaríamos de ter connosco no céu, que não gostaríamos que elas estivessem condenadas ao inferno. Então cabe-nos a nós, Deus deu essa responsabilidade a nós. A Bíblia fala que sobre as nossas mãos estará a correr o sangue dos inocentes, aqueles que nós poderíamos ter levado à salvação e nós não levamos. Muitas das vezes por timidez, muitas das vezes por medo da reação da pessoa, como é que a pessoa vai reagir, será que a pessoa vai aceitar ou não. Não nos cabe a nós saber se a pessoa vai aceitar bem ou não. Isso é uma decisão de cada um, assim como foi para nós também uma decisão, nós tomarmos este caminho e seguirmos este caminho. Mas nós temos que pregar, nós temos que levar a verdade às pessoas. Nós temos que fazer as pessoas realmente entenderem a realidade. A realidade existe, está aqui, é iminente. A qualquer altura poderá voltar Jesus. E será que nós vamos ficar? Será que nós vamos? Será que os nossos amigos e familiares irão ficar e passar por todo o sofrimento e toda a tribulação que irá acontecer a seguir? Ou será que nós iremos ter o orgulho de ter carregado connosco muitas vidas, muitas almas para perto de Cristo, para se encontrarem com o noivo? Que isto seja realmente algo que pese no nosso coração e que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa realmente o levar a ser alguém que tem muito galardão no céu. Alguém que se irá encontrar com o noivo e irá desfrutar de momentos gloriosos com o noivo. Jesus, nosso tudo, nosso amado. Deus vos abençoe.